Olá a todos, bem-vindo ao meu novo canal, Rony Analisando as Escrituras, tá? Esse primeiro vídeo do canal, pessoal, eu já vou começar analisando sobre a questão do Novo Testamento, a messiandade de Jesus. Assim fica claro para o público e até para novas pessoas que sigam o canal, que, segundo as Escrituras, Jesus não foi o Messias. E é por isso que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Então já fica logo um vídeo-chave original, tá? Para as pessoas poderem entender logo esse primeiro ponto, que eu acho que é suma importância para a gente analisar as Escrituras. As pessoas têm que entender primeiro o seguinte: antes de haver o chamado Novo Testamento, né, como os cristãos chamam, havia o que nós chamamos de Velho Testamento, ou aquilo que os judeus chamam de Taná, a Bíblia hebraica. Então tudo que se fala acerca de um Messias tinha que estar aqui. Foram os profetas que começaram a profetizar acerca da vinda de um Messias, falaram como ele viria, quando ele viria, o que ele faria, quais seriam as funções do Messias. Então, se Jesus foi o Messias, ele teria que cumprir as profecias que estão aqui, no Velho Testamento. Então não é só você pegar um personagem e falar, não, ele é o Messias. Não, tem que bater com o que disse aqui. Porque se os cristãos acreditam que a Bíblia toda é inspirada por Deus, quem inspirou os profetas foi Deus, Todo-Poderoso. Ele falou, o Messias vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. Então o Messias tinha que cumprir tudo que os profetas disseram acerca dele no Velho Testamento, dentro daquilo que nós chamamos de profecias messiânicas, que é o que nós vamos analisar nesse vídeo. Já sobre as profecias que o Novo Testamento diz que Jesus cumpriu, vai ser o próximo vídeo, tá? Vocês vão ver que tudo não passa de uma grande, com todo o respeito da palavra, farsa. Vamos começar com Ezequiel. Ezequiel é um profeta do cativeiro, e no capítulo 37, no versículo 24 e 28, ele fala o seguinte, 24 e 28. O meu servo Davi será rei sobre eles. Bom, Davi, eu vou deixar o termo Davi para um outro vídeo, tá? Porque Davi seria um descendente de Davi. Não, eu vou até colocar aqui, vai. Eu só vou citar, tá? Então, Ezequiel fala que o profeta seria Davi. Tá? E o que esse Davi faria? É que aqui Davi, pessoal, já tem um problema, mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo à parte, é porque Jesus, segundo o Novo Testamento, ele é filho do Espírito Santo. Então logo ele não é descendente de Davi, nem por Maria. Mas para não fugir do tema desse vídeo, eu vou deixar só citado aqui e vou falar em outro vídeo. O que Ezequiel falou? Davi será rei dentre eles. Vou até ler de novo aqui, ó. O meu servo Davi será rei sobre eles. Rei. Porra, legal. Então o Messias tinha que ser rei, tinha que exercer um cargo de monarca em Israel. Para que seja o meu povo e eu seja o seu Deus, e andarão de acordo com as minhas normas e guardarão os meus estatutos e os praticarão. Então o que o rei ia fazer? O povo ia seguir o quê? Seguir a lei. É Deus que está falando aqui, ó. Eles vão guardar os meus estatutos. Então eles deveriam seguir a lei, a chamada Torá, os mandamentos dos hebreus. Correto? Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, terra que habitam seus pais. Então os judeus iam habitar onde? Em Israel. Aqui é o profeta que está dizendo. Israel. Os judeus habitariam em Israel. Tá? Nela habitarão eles, seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Ok, eles iam habitar Israel para sempre. Isso só um profeta, tá? E Davi, meu servo, aqui está falando que Davi seria servo, não uma segunda pessoa da Trindade, ou ele mesmo, como os cristãos entendem, será o seu príncipe para sempre. Opa! Além de rei, ele seria príncipe. Ou seja, alguém que exerceu um principado, um governo em Israel. Concluirei com eles uma aliança de paz. Opa, paz, esse Messias ia trazer a paz. A qual será uma aliança eterna. Estabelecê-lo-eis e multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O que ia estar lá em Israel para sempre? O templo de Salomão, o santuário, o templo que gerava o judaísmo. Deixa eu colocar aqui, o templo de Salomão. Tudo isso aqui só em Ezequiel, pessoal. A minha habitação estará no meio deles, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Poxa, legal, olha o que o Messias ia fazer, ó. Ele ia ser um rei, príncipe, ia governar Israel, seguir a lei, a Torá, fazer o povo seguir a lei. Os judeus habitariam Israel para sempre, teriam paz e teriam o templo de volta. Vamos ver outro profeta aqui, ó, Jeremias 25:5. Jeremias 25:5.
Perdão, é 23:5. Jeremias 23:5. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo, ó, seria um descendente de Davi. Um rei reinará e agirá com inteligência. Ó. Opa, o rei aqui que ele ia suscitar iria reinar, ó, reinar. Um rei reinará. Ó, confirma com Ezequiel. E exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias Judá será salvo, Israel habitará em segurança. Aqui, ó, Israel estaria segura nos dias que viesse esse Messias, ó, eles iam ter segurança. Judá e Israel teriam paz, ó, segurança. Ó. Ele confirma aqui o que Ezequiel profetizou. Nós já temos dois profetas falando a mesma coisa. Esse é o nome com que o chamarão. Deus é a nossa justiça. Beleza. Deixa eu ver se tem mais aqui. Oséias 3, 4, 5. Jeremias 23, 5, 6. Deixa eu ver Isaías 11, pessoal, que ele é mais interessante. Isaías 11, 6, 7. Olha o que Isaías diz, ó. Vou ler a partir do versículo 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um descendente de Davi. Já é o terceiro profeta que fala isso. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito de Deus, de sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Ele não dará sentença após ouvir dizer. Julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença a favor dos pobres. A justiça será o cinto do seu lombo e a fidelidade dos seus rins. Versículo 6. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O que quer dizer isso? Isso aqui são metáforas que o profeta está usando para falar disso daqui. Ó. Paz. Tá? São metáforas. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, o leão se alimentará da ferragem do boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, a criança pequena por a mão na cova. Ninguém fará o mal, nem destruição alguma em todo o meu santo nome, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o fundo do mar. Então esse Messias ele ia trazer também o conhecimento de Deus. Tá? Tem mais um profeta que disse isso, mas aqui eu acho que já é o suficiente. Poxa, legal, olha quanta coisa o Messias ia fazer, ó, segundo o Velho Testamento. Agora, será que Jesus fez isso, pessoal? Vamos começar aqui com a descendência de Davi. Segundo o Novo Testamento, Jesus era filho do Espírito Santo, mas eu vou fazer um vídeo à parte. Então, Jesus não é descendente de Davi. Aqui está o primeiro problema. Tá? Construiu o templo. Deixa eu ver aqui, João 2, 19 e 21. Além de quando Jesus ter vindo, já está o templo lá de pé, então mostra que a profecia está encaixada numa época errada, porque uma das funções do Messias era reconstruir o templo que tinha sido destruído. Mas quando Jesus veio, o templo já tinha sido reconstruído. E olha o que Jesus falou. Sobre seguir a lei, eu não vou nem falar também nesse vídeo, tá? Porque aqui vai caber um vídeo à parte. Mas acho que a única coisa que... Vou deixar à parte isso aqui também. Segundo João 2,19, vou ler a partir do 18, ó. Os judeus interpelaram-no, dizendo: que sinal nos mostra para agir assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí esse templo, esse santuário, e em 3 dias eu levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir esse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou, seus discípulos lembraram de uma palavra. Então, o que Jesus está falando aqui? Ó? Vocês destroem esse templo aqui, ó, que era para ter lá, que eu vou reerguer um novo templo em 3 dias, se referindo ao corpo dele. O que ele está fazendo? Ele está substituindo o local de culto, que é o templo, por ele. Que os cristãos iriam venerar ele, e não precisando mais do templo. Então, além de não reconstruir o templo, Jesus, ele foi contra o templo. Ok, ele foi contra o templo. Então está complicado isso daí, pessoal. Israel habitar segura para sempre. Será que habitou?
Vamos ver aqui, ó, Mateus 24. Vou falando do templo ainda, tá? Mateus 24. Eu vou ler a partir dos primeiros versículos. Jesus saiu do templo, e como se afastava, os discípulos o alcançaram, para fazer notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: vê tudo isso daqui, ó, do templo? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. O que ele está falando? Que o templo que ele deveria ter construído ia ser destruído. Então, além de não construir o templo, porque ele veio na época errada, ele ainda condenou o templo à destruição. Tá? Aí ele fala aqui assim, pessoal, ó. Deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 7. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Só que Isaías, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Isaías 11:9. Isaías falou que quando o Messias viesse, nação não se levantaria contra nação. É Isaías 2:4. Perdão, pessoal, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, só para mostrar a referência exata para vocês. Isaías 2:4. Aqui Isaías está falando do Messias, tá, pessoal? Ele, que é o Messias, julgará as nações. Estes quebrarão suas espadas e transformarão em relhas, e suas lanças a fim de trazerem podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação. Aqui, ó, Isaías 2, ó. Uma nação não vai se levantar contra outra nação. Só que Jesus falou em Mateus 24. Haverá nação contra nação e reino contra reino. O que Jesus está predizendo? Guerra. Então como que ele pode ser o Messias se quando o Messias viesse ia ter paz, pessoal? Fora que não é isso, não é só isso. Ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Mateus 10:34. Os profetas que nós vimos falaram que o Messias ia trazer a paz, correto? Mas aí quando chega aqui em Mateus, olha o que Jesus diz. Lembrando que os profetas foram inspirados por Deus, então o Messias quando viesse ele iria trazer a paz. Mateus 10:34, Jesus dizendo: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então nós temos aqui 3 profetas que falaram que o Messias ia trazer a paz. Aí Jesus fala: eu não vim trazer paz. Como é que fica? 3 profetas falaram que Israel habitaria segura e em paz. Chega Jesus e fala: eu não vim trazer paz nenhuma. Quem que está errado? O profeta? Os profetas mentiram, trouxeram uma visão equivocada? Ou Jesus? Porque se alguém me disser que os profetas então estavam errados, então como é que Jesus é o Messias? Porque tudo que se sabe do Messias se sabe pelos profetas. Aí os profetas falaram que Israel habitaria segura para sempre. Uma nação não vai se levantar contra outra nação. Isaías 2, acabamos de ler. Mateus 24, uma nação vai se levantar contra nação. Guerra, nação contra nação e reinos contra reinos. Quem que mentiu então? Foi o profeta que falou que uma nação não iria se levantar contra outra nação? Ou Jesus que não é o Messias? Deixa eu ver se tem mais uma última referência aqui, pessoal. João 18:36. Bom, vamos lá. Nós vimos que o Messias, ele teria que reinar, ser um príncipe, e reinaria em Israel, segundo 3 profetas. Só que Jesus disse assim, ó: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então como que os profetas falaram que o Messias ia reinar Israel, ser um rei, ser um príncipe, se Jesus falou: o meu reino não é daqui? Ó, meu reino não é desse mundo. Então os profetas mentiram? Os profetas não sabiam que Jesus não ia ser rei desse mundo? Fora que tem outras coisas, né, pessoal? Trazer as ovelhas perdidas, que ele não trouxe, o conhecimento universal. Só o fato de ter pessoas pregando o evangelho hoje em dia já prova que Jesus não foi Messias. Porque nós vimos, ó, que o Messias ia trazer um conhecimento universal, não ia precisar ninguém ensinar mais ninguém.
Então como que Jesus é o Messias? Ele foi descendente de Davi? Não, mas aqui eu vou fazer um vídeo à parte, vai ser daquela playlist análise crítica, tá? Jesus foi rei, príncipe Israel? Não, ele falou, meu reino não é desse mundo. Seguir a lei e a Torá, vou fazer um vídeo à parte, tá? Mas todo mundo segue a lei e a Torá? Não, o cristianismo é uma religião antinomista. Eles falam que Jesus aboliu a lei. Então, já tem uma contradição aqui. Israel teve paz e segurança para sempre? Não. Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vai ter nação contra nação, reino contra reino. E como é que ficam as palavras de Isaías, então? Que nação não se levantaria contra outra nação. Que as nações converteriam as suas espadas em arado, porque não haveria mais guerra. Complicado, né, pessoal? E o templo, além de ele vir da época errada, não construiu o templo, amaldiçoou o templo que tinha na época dele, ainda falou que no lugar do templo ia ter o corpo dele, que seria o novo templo. Então, como, pessoal, que Jesus pode ter sido Messias, se tudo que fala acerca do Messias aqui no Velho Testamento contradiz tudo que ele disse no Novo Testamento? Não trouxe paz, trouxe guerra. Tanto que no ano 70, para quem não sabe, teve a queda de Jerusalém, tá? Jerusalém foi invadida no cerco de Tito e Vespasiano. Eles derrubaram o templo de Jerusalém, o segundo. E depois, no ano 132, começa a terceira grande guerra judaico-romana. O imperador Adriano vence os judeus e expulsa eles da terra. Ué, os profetas então mentiram quando falaram que Israel ia habitar no lugar dos seus pais para sempre? Porque aqui eles foram dispersados. No ano 132, 135, se não me falha a memória, com o imperador Adriano. Aqui caiu o templo e aqui eles foram dispersados. Então por que os profetas falaram que eles iam habitar em Israel para sempre, na terra dos pais deles? Cadê a paz? O Messias não ia trazer a paz? Jesus não trouxe a paz. Trouxe a guerra, que nem ele falou. Eu não vim trazer paz nenhuma, eu vim trazer guerra. Então como que ele é o Messias, pessoal? É que nem o exemplo que eu costumo dar brincando, né? Se Deus chegar para você, aparecer para você e falar, olha, você vai encontrar a mulher da sua vida. Vai ser uma mulher morena, baixinha, gordinha. Essa mulher vai te ajudar muito, vai ser a mulher da tua vida. Aí se chegar uma loira alta, magricela, é só você aceitar e pronto? E as palavras de Deus, não vale? Então esse é o grande conflito cristão. É o primeiro problema do Novo Testamento. Que eles acham que a Bíblia é uma coisa só, que a Bíblia é inspirada por Deus, mas eles não explicam por que os profetas falaram tudo isso daqui acerca do Messias, mais de um profeta, e quando chega Jesus ele faz exatamente o oposto. Como é que ele é o Messias? Não, Ronaldo, mas na Bíblia, amadinho, o Novo Testamento mostra Jesus cumprindo as profecias. Será? Esse vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Aquelas profecias que o Novo Testamento mostra. Bom, pessoal, estou estreando aqui um novo canal, tá? Quem gostou já dá um like aí, por gentileza. Se inscreve, já ativa aquele bendito sininho para ser notificado. Quem sabe esse canal tenha mais views. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, aqueles grupos para as pessoas verem, dar opinião. Eu tenho também listas de aviso, tá? No WhatsApp, no Telegram, não é grupo, tá aqui na descrição do vídeo. Comente também o que você achou, que vai ser muito importante, vai ajudar no engajamento. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.